Bem-vindos no nono ano, mais uma videoaula de matemática. Hoje vamos falar sobre as relações métricas nos triângulos retângulos, dar continuidade ao nosso estudo, de trigonometria. Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre essas relações. Vamos partir de um exemplo, Fala o seguinte: nessa estrutura de telhado, feita de barras de ferro, cola-se a medida de x. Lembrando isso aqui, gente, isso é um conceito que a gente já viu anteriormente, que é o Teorema de Pitágoras. A gente pode resolver ele através de um Teorema de Pitágoras, Então, vamos dar início. Pegar um lado do triângulo retângulozinho, x, 4 metros e 3,2. São as medidas, do triângulo. Agora vamos passo a passo ver como é que vamos resolver isso aí, certo? Seguido, podemos descobrir aplicando o Teorema de Pitágoras. Gente, eu coloquei aqui, isso mesmo para dar a ideia que a gente já viu anteriormente o Teorema de Pitágoras, Que fala o seguinte: quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, gente, ficar atento nisso que é importante, Isso aqui já foi visto nas videoaulas anteriores, nas aulas, só para a gente retornar o nosso conteúdo. Então, esse aí eu posso partir através do Teorema de Pitágoras, Que eu tenho o lado oposto, o meu ângulo 90 graus, eu tenho a hipotenusa. E os outros dois lados eu tenho meus catetos, Que a gente vamos já definir cada um posteriormente aqui. Então, hipotenusa ao quadrado, que é o lado maior, que é 4 ao quadrado, igual a x ao quadrado mais 3,2 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, igual a x ao quadrado mais 10,24. Ou seja, tudo que tem x passa para um lado, tudo que não tem x passa para o outro, Então, x é igual a 5,76. Se é uma potência, vira uma raiz quadrada. Então, fica raiz quadrada de 5,75. Raiz quadrada aproximada, tá aí no box assim para vocês dar uma relembrada, Então, x é igual a 2,4. Então, esse exemplo, gente, só para a gente ver uma aplicação do Teorema de Pitágoras, como ele é aplicado, nos exercícios. Então, vamos lá. As barras de reforço serão colocadas na estrutura que deve ser mantida. Qual deve ser a medida dessas barras, Tá aí, com as medidas. Gente, não dá para calcular pelo Teorema de Pitágoras. Não dá. Há outras relações métricas, gente, no triângulo retângulo. Então, você vê esse exemplo, tem casos, gente, que o Teorema de Pitágoras não pode ser, exercício não pode ser resolvido totalmente pelo Teorema de Pitágoras. Existem outras formas das relações métricas que podem ajudar a resolver esse exercício, Vamos descobri-la e depois voltaremos ao problema, certo? Depois vocês vão resolver e comentar, Então vamos lá, gente. Isso aí tá aí, ó. Vamos visualizar os três triângulos que aparecem nesta figura. Então, gente, é importante vocês verem essas posições dessas letras, que vai ajudar bastante na hora de resolver o exercício. É importante vocês frisar isso aqui, certo? Essa relaçãozinha aqui. Vamos lá, gente. Elementos de um triângulo retângulo. Eu tenho a hipotenusa, o Azinho é a hipotenusa, o B e o C são os catetos, o H é a altura relativa à hipotenusa, o N é a projeção de AB sobre a hipotenusa e M é a projeção de AC sobre a hipotenusa. Aí tem os elementos de um triângulo, que eu falei. Agora eu tenho a primeira relação, gente. É interessante que falar sobre a primeira relação, que fala o seguinte, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Certo? Isso aqui é a primeira relação. Aí tem duas fórmulas que a gente vai utilizar bastante na resolução dos exercícios. Então, gente, essas fórmulas a gente vai vamos aplicar ela através de exercício, entender melhor. Então, gente, aprenda essas pequenas formulazinhas. Próximo, segunda relação. O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Tá aí, no caso, eu tenho que determinar a altura. Tá aí a fórmula. Quando eu falo para determinar a altura, gente, eu tenho que utilizar essa formulazinha aí. Certo? Quando eu quero determinar o cateto. Os catetos, eu utilizo a relação primeiro. A hipotenusa, A terceira relação, produto das medidas da hipotenusa, é igual à altura relativa à hipotenusa, que é igual ao produto dessas medidas. Aí eu tenho aí também
né, essa relaçãozinha importante. Certo, gente? Não esqueça, gente, que essas relações, gente, são importantes para vocês desenvolver bem os exercícios. Quarta relação, o teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, isso aqui é a relação que a gente já viu anteriormente, que foi, a gente abordou no início, né, dessa videoaula, o teorema de Pitágoras. E um problemazinho, gente, proposto no início, interessante que vocês resolvam aplicando um desses teoremas e depois a gente vai comentar, né, a resposta de cada um. Então aí tem bonitinho as fórmulas encontradas, são chamadas de relações métricas no triângulo retângulo. Tá aí, ó, essas duas primeiras aí, relacionar o cateto, sua projeção da hipotenusa e a hipotenusa. Quando eu quero determinar os catetos ou a hipotenusa, eu posso utilizar, gente, essa fórmula aí. A segunda é relacionar a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e os catetos. E a terceira relação, relacionar a altura relativa à hipotenusa com as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, certo? Aí vamos agora resolver um exercício, daí como um exercício resolvido, para a gente entender como é que vai funcionar. Calcule o valor de x num triângulo retângulo. Gente, nesse caso aí, vocês têm que sempre ter em mente naquela estrutura que eu mostrei anteriormente para vocês, onde fica o A, o B, o N, né? Então, para vocês terem uma ideia de qual a relação que eu estou, né, falando aqui. Certo? Nesse caso aqui, gente, nesse exemplo, a gente vai utilizar a relação 1. Né? Relação 1, por quê? Por que a relação 1? Porque eu tenho aqui, gente, eu tenho os dois catetos. Eu tenho aqui os dois catetos. O x é um cateto, o outro lado que não tem nada é o cateto, e o 25 é a hipotenusa, porque está ao lado, é oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, a minha hipotenusa, 25. Aí eu tenho os dois catetos dos lados, que é o x e o outro que não está visível. E o 9 representa aqui a projeção de AB sobre a hipotenusa. Aí, nesse caso, vamos utilizar essa fórmula. B ao quadrado é igual a A vezes M. Né? Que o B ao quadrado, gente, se B representa o quê? O cateto. O B é o cateto, é um dos valores do cateto que está aí. O A, eu tenho um A, né? Que também é o A, que é a minha hipotenusa. O M, né? Que eu tenho aí o M, que eu tenho um das relações. Então, preste atenção aqui. O M é a projeção, né? Também. Então, vamos lá. X ao quadrado é 9 vezes 25. Então, x ao quadrado é igual a... Vou multiplicar. 9 vezes 25 é 225. E como aqui x é uma potência, eu transformo em uma raiz quadrada. Então, x é a raiz quadrada de 225.